Tá na conta da mãe dela. Entendi. Pessoal, ah, vou peçam o Matheus, avisem lá para ele, o Matheus e pro Gustavo, porque eu fechei aqui o WhatsApp para não ficar pitando. Tô aqui, professor, tô aqui. Tá aí? Tô aqui. Ué, e Gustavo saiu, será? É porque apareceu para mim que vocês iam ser expulsos aqui da apresentação. Então acho que só o Gustavo que foi expulso. Avisa lá para ele voltar aqui, porque eu não entendi por que o Hangout aqui expulsou o cara. Vai estar aqui. Deu certo. Não, eu entendi. Quando eu vi o nome aqui. Só que eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Marlúcio deve ser uma senhorinha já. Mas enfim. Vamos começar a aula de hoje. Nossa aula vai ser sobre multiplicação de matrizes. Nós estudamos matrizes na aula passada, na semana passada. E hoje a gente vai ver só sobre multiplicação. Um detalhe que eu quero avisar para vocês, ó. Nós temos duas aulas hoje, né? Nós temos uma de matemática e uma aula de física. Aí, eu quero deixar avisado para vocês o seguinte: como multiplicação de matrizes é um tema bastante complexo, tá? Eu quero fazer a multiplicação de matrizes hoje com vocês. Então, a gente vai ver a aula 17 e a aula 18, hoje de multiplicação de matrizes e potência de matrizes, que é, tá, gente? O conteúdo aí bastante importante para nós. Eles são conteúdos interligados, então vou fazer as duas ao mesmo tempo aqui rapidão para vocês. E aí eu quero avisar para vocês o seguinte: a nossa aula de física, que seria depois do intervalo, né? Que é depois do intervalo, nós iríamos estudar sobre a primeira lei de Ohm. Só que, ao invés disso, eu vou deixar para a gente estudar a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm amanhã, tá bom? Por quê? Porque esse conteúdo, eu já postei vídeo lá no canal sobre ele, então vocês vão poder estar acompanhando lá no canal e eu vou dar, claro, a aula para vocês amanhã sobre esse conteúdo, tá? Só para a gente, porque assim, essa nossa aula de hoje, né, das quartas-feiras, ela ficou meio ruim, porque a gente tem uma aula de matemática seguida de uma aula de física. Aí eu vou pegar essa aula de física, que seria depois do intervalo, e nós vamos estudar ela na sexta-feira, tá? Todo mundo concorda aí? Bom, concorda ou sem corda, vamos lá. Vamos começar. Então, multiplicação de matrizes. A gente estudou nas últimas aulas. Deixa eu fechar esse monte de tempo que eu estava dando aula para o ensino primeiro ano. Ué, quem está entrando agora? Fukushima deve ser a Kawane, né? Então, vamos lá. Vou pegar essa aqui. Então, primeiro, nós estudamos semana passada nós vimos o que é uma matriz, como que elas funcionam, e basicamente é o seguinte: nós temos uma lista, né, que pode ser fechada aqui com parênteses, né, ou fechada com potência. Matheus saiu e entrou de novo? Enfim, vamos lá. E aí vai aparecer aqui as informações dentro dela, por exemplo, vou fazer uma matriz aqui de 3 linhas e 3 colunas, que a gente chama então de uma matriz 3x3, ou uma matriz de ordem 3, né, quando ela tem a ordem de linhas e colunas iguais, então a gente diz que ela é só de ordem 3, para resumir, né, então nós vamos ter que uma matriz 3x3. Então a gente estudou o que é matrizes, nós vimos na aula passada como somar matrizes, você vai somando o primeiro elemento com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, até somar todos os elementos das duas matrizes ou de demais matrizes. A gente viu também na aula passada como multiplicar a matriz por um número, e aula que vocês devem ter percebido que é bem simples de se fazer, porque somar matriz e multiplicar um número vezes uma matriz é algo bem intuitivo, é algo que a gente já faz, né, com números. Então é algo bem tranquilo de ser feito. Na aula de hoje, nós vamos ver como multiplicar matrizes.
E a multiplicação de matrizes começa com uma condição. A condição é a seguinte: para que eu possa multiplicar duas matrizes A e B, deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem claro essa observação, eu tenho que, a primeira informação, quando nós temos uma matriz A, essa letrinha que aparece aqui, vezes essa outra letrinha aqui, é número de linhas vezes o número de colunas, tá? Nas duas matrizes, linhas, a primeira é a linha, a segunda é a coluna. Na multiplicação de matrizes, a primeira observação é o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas das colunas. Da segunda, desculpa. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso porque a multiplicação de matrizes ela vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou pegar esse exemplo que está aqui na Bienal para mostrar para vocês. Ó. Então, nós temos a matriz A, que é a matriz 1, 2, 0. Vou primeiro começar por um exemplo, menor, 2 por 2, tá? Então, vamos pensar no seguinte. A nossa matriz é a matriz assim, ó. Vou colocar aqui a matriz 1, 2, 3, 4, e nós vamos multiplicar, tá, gente, pela matriz 4, 3, 2, 1. Esse aqui é só um exemplo, estou sem criatividade, por isso que eu estou fazendo assim. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa observar aqui na nossa matriz é a seguinte. Essa matriz é uma matriz 2 por 2, então é uma matriz duas linhas e duas colunas. E aqui essa também. Eu coloquei matrizes quadradas só porque, por enquanto, que é só para a gente entender como é que faz. Então, a observação é, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Ou seja, de certa forma, não importa esse aqui, ó, esse aqui não importa a quantidade, tá? Pode ser 30 aqui, que vai dar certo do mesmo jeito, desde que o número de colunas seja igual ao número de linhas da segunda. Mas como que nós multiplicamos matrizes? Nós multiplicamos da seguinte maneira. Nós pegamos a primeira linha da matriz e a primeira coluna da segunda matriz. Está vendo que aqui eu tenho dois elementos e aqui eu tenho dois elementos? Então, só dá certo quando são iguais, porque nós precisamos fazer a seguinte composição na multiplicação. Ó. Nós vamos pegar isso aqui, ó, essa linha, e nós vamos multiplicar por essa coluna. Então, vai ficar ó, primeiro vezes o primeiro, tá? O 1 vezes o 4, mais o segundo vezes o segundo. Ou seja, 2 vezes 2, tá? Linha vezes a coluna. Então, o primeiro elemento aqui da minha matriz, né? Digamos assim, deixa eu escrever aqui, ó, o nosso A1 do nosso resultado vai ser a composição 1 vezes 4 mais 2 vezes 2, ou seja, eu vou pegar o primeiro, o segundo com o segundo aqui, linha vezes coluna. Então, aí eu fecho o nosso primeiro elemento da nossa matrizinha e aí chegamos ao resultado dela. Mas aí agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Então, vai ser ó, 1 vezes 3, né? Dá o espaçozinho aqui para não emendar as duas coisas, tá? E 2 vezes 1. Então, vem aqui, mais 2 vezes 1. Pronto. Multipliquei aí a primeira linha pelas duas colunas da segunda matriz. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro aqui, ó. Agora nós vamos pegar a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna e depois multiplicar pela segunda da mesma forma que foi feito aqui em cima. Então, ó, 3 vezes 4, 4 vezes 2. Então, vem aqui e multiplica. Ó. 3 vezes 4, mais 4 vezes 2. Agora eu vou pegar a segunda linha e multiplicar pela segunda coluna. 3 vezes 3, mais 4 vezes 1. Pronto. Feito isso, eu já multipliquei todo mundo que eu tinha que multiplicar. Agora, o processo é qual? O processo agora é de nós multiplicarmos, né? Primeiro a gente multiplica para depois somar. Isso aqui eu só montei a conta, que na verdade a gente vai resolver agora, tá? Então vai ficar 1 vezes 4, mais 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 1. 3 vezes 4, 12, mais
4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 1, 4. Então, aqui nós montamos agora a nossa matriz. Bom, primeiro nós multiplicamos, agora a gente vai ter que somar. Então, 4 mais 4, 8. 4 mais 12, 12 mais 8, 20. 3 mais 2, 5. E 9 mais 4, 13. Então, aí nós montamos a nossa matriz resultante, utilizando aí a multiplicação de matrizes, a multiplicação matricial. Então, vai dar um pouco mais de trabalho e vai dar, assim, a multiplicação, porque a soma, né? A soma é bem mais simples, a soma é só a gente somar, né? Parece meio idiota de se falar, mas a soma é só somar mesmo. Então, a soma e a subtração, como a gente viu na aula passada, é só a gente somar. Por exemplo, quando a gente vai fazer essas duas matrizes aqui, ó, essa mais essa, igual está aqui no primeiro exemplo, ó, 5 mais 1, 6, 0 mais 1, 1, meio mais 5 meios, tá? 1 sobre 2 é 0,5, 5 sobre 2 é 2,5, meio mais 2,5, 3, né? Menos 1 mais 2, 1, 5 mais 5, 10, e raiz de 3 mais 0 é raiz de 3. Ou seja, somar a matriz é algo bem tranquilo de se fazer. Mas quando a gente chega aqui na multiplicação das matrizes, aí o trem fica um pouco mais complexo, né? Vocês podem observar aqui que na multiplicação a gente faz um monte de coisinhas aqui para chegar no resultado. Claro, na hora de você multiplicar a sua matriz, você não vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Na hora de vocês fazerem aqui, deixa eu pegar aqui um trem. Vamos lá. Ó, na hora de vocês fazerem isso daqui, vocês não vão, claro, riscar, fazer todos esses riscos aqui que eu estou fazendo, não, tá? Vocês vão fazer algo mais bonitinho. Vamos pegar esse exemplo aqui que é maior, né? Para eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse exemplo aqui que é bem maior do que o outro, tá? Deu uma travada aqui, mas vamos lá. Vamos pensar, ó, vamos pegar esse aqui, ó. É 1, 2, 0, 3, 5, 7. Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 0, 3, 5, 7. E aí você vai multiplicar. Nós vamos multiplicar pela segunda matriz, que é 1, 7, 5, 3. 2, 3, 6, 3. 2, 3, 6, 3. 4, 5, 1, 5. Vamos multiplicar essas duas matrizes aqui. Então, qual que é o processo, né, que a gente vai utilizar? O processo é o mesmo do anterior. Deixa eu pegar aqui o azul. Vamos lá. Então, qual é o processo que nós vamos utilizar aqui? Bem simples, ó. Primeira, tá vendo que aqui eu tenho duas linhas, mas eu tenho 3 colunas, ó. 1, 2 linhas, 1, 2, 3 colunas. Aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas, ó. 3 e 1, 2, 3, 4 colunas. Então é 3 por 4 e essa aqui é 2 por 3. Então aqui a gente vai perceber o seguinte, ó. Como o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então eu posso multiplicar essas duas matrizes, tá? Então eu vou multiplicar elas. Bom, na confecção aqui da multiplicação, nós vamos lá escrever todo mundo aqui. Então, vamos deixar aqui bem bonitinho, ó. Então, vou pegar a primeira linha, ó, essa aqui, e vou multiplicar pela primeira coluna, essa aqui. Então, ó, então vai lá, 1 com 1, então vai ficar 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, 4. Então, eu já ia colocar até o resultado, né? Vamos fazer assim, eu vou fazer direto, né? Já colocando o resultado da multiplicação, para diminuir aí o número de cálculos, ó. 1 com 1 dá 1,
mais 2 vezes 2, 4, para vocês verem como tem como fazer direto. E 0 vezes 4, 0. Agora eu vou pegar e multiplicar pela segunda coluna. 1 vezes 7 dá 7, mais 2 vezes 3, 6, mais 0 vezes 5, 0. Agora vamos para a terceira coluna. 1 vezes 5, 5, mais 2 vezes 6, 12, mais 0 vezes 1, 0. Quarta coluna, 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 3, 6, mais 0 vezes 5, 0. E aí nós chegamos aí ao nosso resultado na primeira linha, tá? Agora nós vamos usar a segunda linha e multiplicar pelas 4 colunas. Então vamos lá. 3 vezes 1, 3, mais 5 vezes 2, 10, mais 7 vezes 4, 28. Agora nós vamos, segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 7, 21, mais 5 vezes 3, 15, mais 7 vezes 5, 35. Agora, segunda linha, terceira coluna. 7 vezes... Desculpa, 5... voltando aqui a fita. 3 vezes 5, 15, mais 5 vezes 6, 30, mais 7 vezes 1, 7. E agora, segunda linha com a quarta coluna, com essa coluna aqui. Ó. 3 vezes 3, 9, mais 5 vezes 3, 15, mais 7 vezes 5, 35. Então, a gente já multiplicou e já colocou o resultado. Lembrando que isso aqui é um 0. E aí, é só a gente agora somar e colocar os resultantes. Ó. 1 mais 4 mais 0, 5. 7 mais 6 mais 0, 13. 5. 5 mais 12, 17. E 3 mais 6, 9. Então, a gente já tem aqui a primeira linha. Agora só falta a segunda linha. Ó. 3 mais 10, 3 mais 10, 13, mais 28, 41, eu acho. 21 mais 20, mais 15, não vou ficar bugando meu cérebro aqui tentando fazer esse cálculo, não. Né? Vocês depois façam aí bonitinho, porque para eu fazer assim, eu teria que escrever aqui no papel, mas é melhor fazer logo assim na calculadora, para a gente não perder tempo. E aí, por último, 9 mais 15 mais 35, 59. Bom, então, o que eu quero explicar para vocês aqui, né? Primeiro, multiplicar matrizes é mais chato, porque a gente tem que fazer um monte de conta, tá? A gente tem que multiplicar linha por coluna, né? Tem que ter esse cuidado. A gente tem que observar, por exemplo, que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, né? E aí uma observação interessante, ó, se vocês notarem, ó, o resultado aqui, ó, é uma matriz de 2 linhas por 4 colunas, ó. Então, ó, 2 linhas, 4 colunas, que é justamente os valores que sobram aí para a gente trabalhar. E aí é só isso, gente. Multiplicar matrizes é fazer essa coisa linda aí. Multiplicar linha por coluna e depois sair somando os resultados aí obtidos pelas multiplicações. Tá bom? Lembrando que, ó, isso aqui, ó, é a separação das colunas, tá? A gente tem 4 colunas e 2 linhas. Então tem que estar separadinho aí para não confundir, para não achar que é o mesmo número ou que estão interligados, tá? Alguma dúvida, gente? Não. Ó, rapaz, que bom, rapaz. Eu acho que eu estou sendo um mega professor, né? Ninguém tem dúvida? Rapaz, tô bom mesmo. E aí, aqui a gente tem algumas observações, tá? As propriedades são essas, ó. Ela é associativa,
ela é distributiva. Existe a matriz de identidade. O que é a matriz de identidade aqui que é interessante falar sobre ela aqui para vocês, ó. Matriz de identidade é essa matriz aqui, ó. Por exemplo, de ordem 2, a matriz de identidade de ordem 2 é essa daqui, ó. É a matriz 1001. De ordem 3 é essa aqui, ó. 100, 00, 010 e 001, tá? E aí a matriz de ordem 4 vai aumentando aí a quantidade de linhas, né? Só. E a de ordem 5 também só vai aumentando. E qual é a característica dela? Que qualquer matriz multiplicada pela matriz de identidade é a própria matriz. Ou seja, vamos pegar como exemplo a seguinte situação. Se nós pegarmos a matriz 1, 2, 3, 4. Deixa eu fazer isso maior. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E nós multiplicarmos pela matriz de identidade de ordem 2, né, que já é uma matriz 2 por 2. 1, 0, 0, 1. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar justamente essa matriz aqui, ó. Ou seja, ó, se eu pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna, ó, 1 vezes 1, mais 1 vezes 0, 2 vezes 0. Então, vai dar 1. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 0, 0, mais 2 vezes 1. Então, vai ficar 2. Aqui embaixo. Segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 0, 0. E segunda linha com a segunda coluna, 3 vezes 0, 0, mais 4 vezes 1, 4. Ou seja, ó, quando eu multiplico pela matriz de identidade, a matriz A vezes a matriz de identidade vai dar a própria matriz A. Essa aqui é uma característica interessante, então, da matriz identidade, tá bom? Bom, aqui nós temos os exercícios para vocês fazerem, tá? De multiplicação aqui, ó, que vai ser enviado para vocês aí no plural, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês a potência, que é uma continuação direta da multiplicação. Eu só vou pedir 2 minutinhos para vocês para tomar uma água e aí a gente já faz aí a multiplicação, tá? Vão anotando aí algumas informações, façam o mapa mental de vocês para ficar mais tranquilo, tá? Só um minutinho. Foi. Foi. Aí o senhor vem aqui, briga comigo, com o fone ligado. Olha, o senhor, ele tá querendo bater. Acho que eu vou ganhar. Bom, retornando agora, né, a nossa aula, já tomei a água. Deixa eu mostrar alguma coisa para vocês aqui, tá? Vamos abrir aqui no Pinterest. Tá errado aqui, mas vai abrir agora. Bom, deixa eu entrar aqui. Olha só. Procurar aqui os mapas mentais, ó. Aqui é interessante, ó. Por exemplo, esse aqui é interessante. Esse aqui tá ótimo. Vamos lá. Olha só. Esse aqui é bem interessante para explicar as matrizes. Deixa eu abrir aqui na nova guia. Tá bem pequenininho, né? Mas deixa eu... Ó, esse aqui é bem interessante para vocês. Certo? Ó, ele vai explicar a multiplicação de matrizes, linha por linha. Igual eu expliquei para vocês, então é interessante vocês terem um mapa mental como esse, para sempre vocês lembrarem de como que vocês têm que multiplicar, tá? Então eu aconselho vocês a fazer o mesmo processo. Entra lá no Pinterest,
pesquisem aí mapa mental de matrizes e deem uma sondada aí no que você acha interessante e baixem aí para vocês estarem estudando. Ou então, melhor ainda, escrevam aí no caderno de vocês, no caderninho de fórmulas de mapa mental, para vocês terem aí esse acesso mais fácil, mais simples, tá? Essa outra aqui, que eu vou mostrar agora para vocês, deixa eu abrir só a imagem. Ó. Essa daqui é interessante porque nós vamos estar utilizando, tá? Algumas informações delas que é bem útil. Ó. Essa aqui é sobre a matriz transposta que a gente viu na última aula. Uma matriz transposta é aquela que a gente coloca as linhas da primeira matriz, ou a coluna dela, a coluna se transforma na linha da outra. Ou a linha, ó, a primeira linha se transforma na primeira coluna, tá? Há uma inversão aí de linhas e colunas. Seja uma matriz retangular, seja uma matriz coluna, nesse caso se transforma na matriz linha, e a matriz quadrada, ó, a primeira linha, primeira coluna. A segunda linha se transforma na segunda coluna e a terceira linha se transforma na terceira coluna. Isso aqui é interessante, porque algumas questões aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Nessa aula aqui não teve, mas nessa aula aqui, ó, teve sobre transposição de matrizes, então é importante, tá? Tem exercício que vai cobrar para vocês lá no plural, lá no Maestro, sobre a transposição. Então é importante ter esse cuidado. E por fim, essa daqui, só que esse mapa mental aqui nós vamos estar utilizando, tá? Esse conteúdo aqui, não agora, depois aí dessas aulas sobre multiplicação de matrizes. Depois a gente vai ver determinantes. Mas vamos para a aula de hoje, agora, né? Continuando, nós vamos falar sobre potências agora de matrizes quadradas. Aqui vale ressaltar um detalhe importante. Multiplicar matrizes não precisa que a matriz seja quadrada. Por exemplo, a gente viu nesse exemplo aqui, que essa matriz aqui, ó, é uma matriz 2 por 3, não é quadrada, e multiplicamos por uma matriz 3 por 4. Observe que não é obrigatório que todas possuam a mesma quantidade de linhas e colunas. Basta que a quantidade de colunas da primeira seja igual à quantidade de linhas da segunda. Mas para esse tópico de agora, as matrizes precisam ser de mesma ordem, tá? De ordem quadrada. O que é uma matriz de ordem quadrada? É uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. A gente viu isso na aula da semana passada. E assim, eu coloquei lá no YouTube, no meu canal. Vou estar mandando o link para vocês lá no Maestro também, que eu coloquei no Maestro, esqueci, né? Eu achei que ficava disponível para vocês assim que eu publicasse lá, mas não fica. Eu tenho que enviar para vocês. Vou estar enviando para vocês também os vídeos para vocês estarem assistindo, reassistindo os vídeos dessas explicações que eu estou fazendo com vocês. Mas, enfim, sem mais enrolação, vamos ver o que é a potência. Bom, de maneira bem simples e bem tranquila, é o seguinte. Quando nós temos, por exemplo, 2 ao quadrado, isso é 2 vezes 2, ou seja, 4. Quando nós temos 3 à quarta, isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Então é isso que nós vamos usar. Bem simples. Quando nós tivermos uma matriz A ao quadrado, isso vai ser a matriz A vezes a matriz A. Tá bom? Só isso. Quando nós tivermos a matriz A ao cubo, isso vai ser a matriz A vezes a matriz A vezes a matriz A. Simples assim. Aí vale um detalhe, né? Por exemplo, se você calcular A vezes A, né, que dá A ao quadrado, você pode usar então A ao quadrado vezes A, por exemplo, tá? Para facilitar. Como? Bem simples. Se você tem A elevado à quarta, isso aqui é A vezes A vezes A vezes A. Só que aqui, em vez de você fazer dessa forma, eu aconselho você fazer assim depois. Ó. Depois que você calcular A ao quadrado, você faz A ao quadrado vezes A ao quadrado. Para você não fazer esse vezes esse. Depois do resultado desse, você multiplicar por esse. Para você não precisar fazer 5 contas, você só faz 3 contas, na verdade, tá? Bom, mas enfim, sem mais enrolação, né? Na verdade, sim, na enrolação, sem explicar de forma teórica, vamos para a prática, né? Então, imagina que nossa matriz A seja a matriz, aquela matriz sem criatividade nenhuma, 1, 2, 3, 4 aqui.
Então, a gente tem a matriz sem criatividade. Como que eu faço a potência? Vamos começar assim. Vamos pensar que eu queira calcular a elevado à quarta potência. Então, eu vou fazer A vezes A vezes A vezes A. Só que aí eu não vou ser burro, né? Ou, desculpa pela palavra, eu não vou ser ingênuo. Eu vou usar, então, A ao quadrado e vou multiplicar por A ao quadrado. Por quê? Porque fica mais fácil de eu multiplicar. Então, vamos lá. Se eu tenho que A é isso, quanto que vale A ao quadrado? Isso aqui é a matriz 1, 2, 3, 4, vezes a matriz 1, 2, 3, 4. Mas quanto que dá 1, 2, 3, 4? É o que a gente estudou agora há pouco. Ó. Eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Então, já vou fazer direto. Ó. 1 vezes 1 dá 1, mais 2, mais 2 vezes 3, 6, ou seja, 7. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Somando, 10. Segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. Aí, né, somando, 3 mais 12, 15. 4, aí, primeira linha, segunda coluna. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 4, 16. Somando, 22. Então, aqui é só a soma que a gente aprendeu a fazer agora há pouco. Então, isso aqui, ó, é o A ao quadrado. Ou seja, aqui, ó, nós vamos multiplicar esse cara com esse cara. Ou seja, a gente vai multiplicar 7, 10, 22, 15, 22, né? Multiplicar por ele mesmo, 7, 10, 15 e 22. Então, nós vamos multiplicar linha por coluna. Então, vamos lá. Vou fazer aqui em cima para ficar mais bonitinho. Vou fazer direto, tá? Então, vamos lá. Vou pegar a calculadora aqui para ficar mais fácil aí a visualização de vocês. Ó. Primeira linha, primeira coluna. Então, vai ficar 7 vezes 7 mais 10 vezes 15. Ó. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. O resultado é 199. Então, aqui eu venho e coloco 199. Agora, nós vamos pegar a primeira linha, 7 vezes a segunda coluna. 10 mais 10 vezes 22. 290. Agora, vamos para a linha de baixo. Segunda linha, primeira coluna. 15 vezes 7 mais 22 vezes 15. 142. E agora, última linha com a última coluna. 15 vezes 10 mais 22 vezes 22. Resultado 634. 634. Professor, o senhor colocou 144 aqui, ó. Tá. Obrigado. É 142, viu, gente? Aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Obrigado, Camille. Então, se vocês pegaram a manha, o que a gente tem que fazer? Multiplicação, você vai multiplicar linha por coluna, lembrando que você precisa somar, né, os resultados lá dentro da linha e da coluna. E potência, você vai calcular a multiplicação da mesma matriz várias vezes. Resumidamente, essa é a nossa aula. Gente, ficou alguma dúvida em relação à multiplicação? Que eu sei que geralmente as dúvidas vão aparecer depois que vocês forem fazer os exercícios, né? Mas em relação ao que eu expliquei, ficou tranquilo? Sim, Ficou, só é meio cansativo, ficou muito extenso, mas Sim, muito cansativo. Mas é muito chato. Vou falar a verdade, é muito chato. Tá. Não, mas beleza. Chato, eu concordo com vocês, assim, que é chato fazer um monte de multiplicação seguida, somando. É meio chato, porque porque a gente está acostumado com coisas mais imediatas. Porém, gente, a gente precisa entender que é um processo. Então, assim,
eu acredito que assim, é chato? Mas a gente tem que pensar assim, é uma coisa que eu preciso aprender, primeiro para passar na escola e segundo para passar no Enem, no vestibular. E pode acontecer, dependendo da área que vocês escolherem para se graduar, por exemplo, fazer faculdade, esse vai ser um tema que vocês vão estar estudando lá dentro, dependendo. Professor, eu vou fazer medicina, né? Tomara que você passe, né? Vai acontecer de você não passar, por exemplo, em medicina, ou em direito, ou em filosofia, ou história, ou letras, ou alguma área humana aí. Se você cair em qualquer área de exatas, né? Seja engenharia, física, matemática, enfim, química, vai ter pelo menos uma disciplina em que vocês vão estar estudando aí esse conteúdo, né? Então, é importante que vocês tenham esse cuidado de aprender. E porque, assim, claro que na vida real a gente não sai, meu Deus, eu vou resolver um problema aí. A gente não sai resolvendo problemas aí referentes a matrizes, né? Mas se vocês forem fazer quando vocês fizerem a graduação e vocês tiverem que fazer alguma pesquisa que vai envolver muita informação, vocês vão trabalhar com tabelas. Então, provavelmente vai cair alguma coisa de matriz lá no meio. E aí é interessante que vocês lembrem, que dependendo da faculdade que você escolher, você não vai ver matriz de novo. Então, você já vai ter que saber, tá? Enfim. Ó o Gustavo aí, ó. Vamos ver a cara do Gustavo aqui, ó. Professor, Oi. aqui na página 105, eu resolvi o primeiro exercício. Mas aí tá pedindo para obtenha A B mais BA. Como é que eu faço isso? Isso. O que você vai fazer é o seguinte, ó. Primeiro, você vai calcular A, B, né? A vezes B. Deu quanto a sua A vezes B? Não, eu tô vendo aqui, eu fiz errado. Então tá. Então é para dar isso aqui, ó. 19, 22, 43 e 50, tá? Depois você vai calcular deu esse BA. primeiro aqui, eu só fiz esse primeiro. Tá. Só fiz A mais B. Então, vou até mostrar aqui para vocês, ó, porque aí fica mais interessante, ó. Seguinte, primeiro você vai calcular o AB, ó, separado, ó. Esse aqui é o AB, essa é a multiplicação do AB, vai dar isso aqui, o AB, tá? E depois você vai calcular o BA, ó. Calculando aqui, ó, tem todo o cálculo. O BA é esse aqui. E depois de você calcular o AB e o BA, é que você vai somar os dois, ó. Aqui, ó, o AB mais BA é só somar. 19 mais 23, que vai dar 42, e assim por diante, tá? Aqui vale um detalhe, ó. O AB é diferente do BA. Exemplo, quando a gente multiplica números, 4 vezes 3 é 12, e 3 vezes 4 é 12 também. Mas quando nós multiplicamos matrizes, isso não é verdade. Quando vocês resolverem essa questão, vocês vão constatar que isso aqui não acontece com as matrizes, tá? Então, e aí, ficou claro? Ficou sim, entendi agora. Então de boa. Sofia, e agora a gente vai acabar a aula, né? Pessoal, vocês estão no intervalo agora, tá? E até a próxima aula, viu? Se cuidem. Professor, provavelmente essa próxima aula, depois